Fala galera do canal Tudo Sobre Direito, meu nome é Nayara Martins e hoje eu vim trazer mais uma dica na área de Direito Constitucional. O tema de hoje é nacionalidade e é um tema muito cobrado em provas de concurso público e de extrema relevância. Então, como temos um conteúdo um pouco grande, nós vamos dividir em dois vídeos. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre nacionalidade, o conceito de nacionalidade, a distinção entre naturalidade e nacionalidade, as formas originária e secundária de nacionalidade e como a nacionalidade é vista pela Constituição Federal. Ficou interessado? Vem com a gente! Nacionalidade é o capítulo 3 do título 2 Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal, presentes nos artigos 12 e artigo 13. Antes de tudo, a gente tem que falar sobre dois conceitos, nacionalidade e naturalidade. Nacionalidade é aquele caráter atribuído de vinculação entre a pessoa e o Estado. Então, se eu nasci no território do Estado brasileiro, eu sou brasileira, tenho nacionalidade brasileira. E enquanto que naturalidade é aquele vínculo com o local físico de nascimento da pessoa. Então, se eu nasci em Brasília, eu sou natural de Brasília. Se eu nasci em Porto Alegre, eu sou natural de Porto Alegre. Dito isso, nós precisamos estudar um pouco mais a fundo a questão da nacionalidade. A nacionalidade, ela tem a via originária, a via primária ou a via secundária, a via adquirida. Na via originária, a via primária, nós temos duas hipóteses, que são tidas como nacionalidade nata. Essas duas hipóteses são, a primeira, territorialidade, aquela vinculação ius solis, ou seja, possui vínculo a pessoa que nasceu no território daquele estado. Então, se a pessoa nasceu no território daquele estado, portanto, ela vai ter uma vinculação ius solis, uma vinculação de territorialidade, uma nacionalidade nata. Enquanto que, por outro lado, tendo uma vinculação ius sanguinis, ou seja, de consanguinidade, é garantida a quem? Aqueles nacionais que são descendentes de nacionais, ou seja, parentes, pessoas que têm vínculo de sangue com nacionais daquele país. Portanto, também terão a nacionalidade via nata, a nacionalidade nata, mas por via de consanguinidade. E, como eu tinha falado antes, nós temos a segunda via, que é a via secundária, ou a via adquirida, que é por meio da manifestação da vontade, ou seja, por meio da naturalização, que é tido como uma forma de nacionalidade artificial. Diante disso, nós precisamos estudar um pouco mais profundamente o conceito de nacionalidade, como o conceito de nacionalidade é visto e interpretado pela Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Isso está presente no artigo 12. O artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, traz as hipóteses de brasileiro nato. São 3 hipóteses contidas na linha A, B e C. A linha A traz a hipótese de que é brasileiro nato aquele que nasce em território brasileiro, ou seja, aquele com vínculo de territorialidade, ius solis, ou seja, um brasileiro será aquela pessoa que nasceu no território brasileiro. Mas, atenção, essa mesma linha ainda traz uma ressalva. A ressalva de que, se for filho de pais estrangeiros que estão a serviço do seu país de origem em território brasileiro, eles não serão considerados brasileiros natos. Ou seja, a mesma linha, a linha A, ela traz uma regra e também traz uma exceção. A linha B traz a hipótese de que será brasileiro nato aquele nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que este esteja a serviço do Brasil. Ou seja, aí a gente tem algumas pequenas observações. Será considerado brasileiro nato aquele nascido no estrangeiro, portanto, vinculação ius sanguinis, vinculação de consanguinidade. Filho de pai ou mãe brasileira. Prestem muita atenção que não tem uma simultaneidade. Pode ser pai brasileiro ou mãe brasileira. Essa conjunção alternativa ela é muito importante para você e costuma cair muito em prova. Geralmente trocada pela conjunção e. Mas prestem atenção, na Constituição traz o ou, ser pai brasileiro ou mãe brasileira, trazendo ainda mais uma interpretação constitucional, o princípio da igualdade, equiparando os mesmos direitos a pai ou mãe. Nessa hipótese,
coloca-se que, se é filho de pai ou mãe brasileira e eles estejam, qualquer um deles, a serviço do Brasil, será assim essa pessoa considerada brasileiro nato. Uma terceira via, que a linha C apresenta, é que será brasileiro nato aquele nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que, e apresentam-se dois requisitos. O primeiro requisito é, seja registrado em repartição brasileira competente ou venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo, desde que atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então a linha C ela traz duas hipóteses de brasileiro nato. É brasileiro nato aquele que nasceu no estrangeiro, portanto uma vinculação ius sanguinis, uma vinculação de consanguinidade, filho de pai ou mãe brasileira, qualquer um deles, desde que uma forma é pelo registro em repartição pública brasileira competente, geralmente por meio de consulados, ou então venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo, desde que atingida a maioridade. Esse requisito da maioridade vem porque necessita-se de uma manifestação da vontade daquela pessoa querer ser um nacional, querer ser um brasileiro. Portanto, essas são as hipóteses de brasileiro nato. Por outro lado, nós temos no artigo 12, inciso 2 da Constituição Federal, as hipóteses de brasileiro naturalizado, que é a forma adquirida, a forma secundária. Brasileiro naturalizado, existem duas formas presentes na linha A e a linha B. A linha A traz a hipótese de que serão considerados brasileiros naturalizados aqueles que, na forma da lei, ou seja, por meio do Estatuto do Estrangeiro, sejam originários de países de língua portuguesa e apresentem dois requisitos: residência no Brasil por 1 ano e idoneidade moral. Ou seja, uma primeira observação que a gente tem a fazer sobre esse assunto é que ele é restritivo para pessoas originárias de países de língua portuguesa. Então quer dizer, Nayara, que cabe somente aos portugueses? Não, cabe a qualquer país que adote a língua portuguesa como língua oficial. Então, não apenas Portugal, mas qualquer país que cumpra esse requisito. E aí, esse nacional, essa pessoa, ela tem que cumprir ainda dois requisitos: residir por pelo menos 1 ano no Brasil e apresentar idoneidade moral. Idoneidade moral, que é um critério subjetivo. Portanto, o agente público brasileiro ele tem uma certa discricionariedade para a escolha, para a garantia dessa nacionalidade naturalizada para esse indivíduo. A linha B, por sua vez, ela traz a hipótese para qualquer estrangeiro, ou seja, qualquer estrangeiro poderá ser considerado brasileiro naturalizado desde que apresente-se dois requisitos: ele resida no Brasil há mais de 15 anos e não tenha condenação penal. Ou seja, mais uma vez, se colocam dois requisitos, mas esses requisitos são requisitos objetivos, que é residir no Brasil há mais de 15 anos, ou seja, demonstrar ânimos de residir no Brasil. Não significa que ele não possa ir passar as férias no seu país de origem, visitar seus familiares, visitar seus amigos, claro que pode, mas ele tem que ter o ânimos de viver no Brasil. E, além disso, não ter condenação penal, que esse é um critério objetivo. Portanto, o ato do agente público será um ato vinculado. Então, galera, o vídeo de hoje foi sobre nacionalidade. Lembrando que teremos mais um vídeo para fechar esse conteúdo, trazendo um pouco mais sobre os critérios da nacionalidade, a distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Muito obrigada!